Boa tarde, meus lindos, tudo bem com vocês? Bom dia para quem está assistindo às aulas de manhã e boa noite para quem está assistindo às aulas à noite. Então, hoje é terça-feira, dia 8 de setembro. Ontem nós tivemos um feriado, ficamos todos sossegadinhos em casa. E hoje a gente começa a nossa rotina, com a graça de Deus. Vamos agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por tudo que nós temos, pela nossa vida, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, por tudo que o Senhor nos dá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Anjinho da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre para um bom caminho. Protegei a mamãe e o papai também, todos os meus amiguinhos, meus irmãozinhos, a minha família, os meus professores. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na aula de geografia da semana passada, a gente começou essa unidade, né, que vai falar sobre ciência e tecnologia. Falamos um pouquinho, né, dos povos da antiguidade, como as atividades, né, como os objetos eles vão mudando porque vão surgindo novas tecnologias. E aí, você sabe qual é a diferença entre ciência e tecnologia? É possível produzir tecnologia sem ciência? Nós vimos que não, né? Daí nós vimos aqui, você sabia? Enquanto estudava a condução da eletricidade por meio de um tubo chamado Crookes, Coltrane percebeu que uma chapa próxima ao experimento brilhava. Ao colocar a mão em frente ao tubo, viu seus ossos projetados na chapa. O físico havia descoberto por acaso os raios-x. Tecnologia de raio-x. Sem conhecer a princípio a ciência que o levou a tal descoberta. Na época, muitas pessoas tiveram sua saúde prejudicada em consequência de experimentos, pois ficaram expostas à radiação dos raios-x. Isso poderia ter sido evitado se houvesse conhecimento aprofundado, ou seja, se tivesse feito a descoberta por meio da ciência primeiro, né? Sobre a radiação e seus efeitos. Daí a importância da ciência como base para o desenvolvimento da tecnologia. Wilhelm Röntgen, o descobridor dos raios-x e a primeira imagem radiográfica da história. Que legal, né? Aí tinha uma atividade aqui. Siga as coordenadas e descubra quem produz o conhecimento científico e onde geralmente ele é desenvolvido. Cientistas. Então, cientistas produzem o desenvolvimento científico. E essas experiências são feitas, em sua grande maioria, nas universidades. A produção do conhecimento científico no Brasil. A pesquisa no Brasil é desenvolvida em universidades públicas, particulares, institutos de pesquisas e instituições particulares, localizadas geralmente nas metrópoles, cidades grandes e nas médias. O número de publicações científicas é maior nas universidades públicas, fato que contribui para o desenvolvimento de discussões sobre o desenvolvimento social, cultura, político e econômico do país. Entre essas instituições destacam-se
como maiores produtoras de trabalho científico as universidades de São Paulo, USP, a Universidade Estadual Paulista, Unesp, a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. Lápis na mão. Então, pessoal, os alunos, né, quando estudam, eles vão para a faculdade para poder desenvolver ciência, desenvolver pesquisas. E no final de cada curso, né, eles precisam escrever artigos, precisam fazer pesquisas para poder se formar. E algumas pesquisas dessas ajudam muito no desenvolvimento e na descoberta de novas ciências, tá? Para que a pesquisa possa funcionar e possa conseguir resultados bons. Lápis na mão. Convide sua família para pesquisar com você as seguintes informações. No município onde você mora, há instituições de ensino superior? Sim, há sim. Nós temos aqui o CP, que é particular. Daí nós temos um polo da Unicentro, né? Tem 2 cursos. E também no Instituto Federal tem 2 cursos de faculdade também, tá? De universidade, que é Pedagogia e Química. Então, nós somos privilegiados. Em caso afirmativo, essas instituições são somente públicas, somente particulares, públicas e particulares. É aqui que vocês vão colocar. Registre o nome de uma universidade pública situada no lugar onde você mora. Caso o município não tenha uma instituição assim, escreva o nome de uma universidade situada em uma cidade próxima à sua, que atenda os habitantes do seu município. Então, aqui nós temos um polo, né, da Unicentro. E em Guarapuava tem a Unicentro mesmo, que tem vários cursos disponíveis lá para a população. O uso das tecnologias no cotidiano. Então, vamos ver como que a tecnologia funciona no nosso dia a dia. Na pré-história, foram desenvolvidos instrumentos e técnicas de sobrevivência. Desde então, objetos rústicos de caça, pesca e coleta, o domínio do fogo, técnicas de cultivo, armazenamento de água, entre outras conquistas, revolucionaram a relação entre a sociedade e a natureza. Hoje, a sociedade dispõe de diversos recursos científicos e tecnológicos aplicados nos setores da economia e nas mais variadas atividades dos espaços rural, urbano e na integração de ambos. Veja a seguir alguns exemplos de novas tecnologias, cada vez mais comuns em nosso cotidiano. Biotecnologia, palavra de origem grega, em que bio significa vida, tecnos, técnica e logos, conhecimento. A biotecnologia é a aplicação de um conjunto de conhecimentos químicos e biológicos e de novas tecnologias nas áreas de saúde, alimentos, produção, produtos químicos e ambientais. O Brasil tem mais de 730 indústrias de biotecnologia. Desse total, cerca de 360 concentram-se em 6 cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ribeirão Preto,
Porto Alegre e Viçosa, Minas Gerais. Quais dessas 6 cidades são metrópoles? Circule o nome delas com o lápis de escrever. Então, as metrópoles são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Podem circular aí. Nanotecnologia. Já ouviram falar da nanotecnologia? É o ramo da tecnologia que busca manipular partículas muito pequenas, invisíveis a olho nu. De maneira geral, a nanotecnologia está presente em aparelhos eletrônicos, equipamentos cirúrgicos, entre outros. Então, grifem o que é nanotecnologia, grifem o significado de biotecnologia. Robótica. Robótica é um ramo da tecnologia que inclui mecânica, eletrônica e computação de sistemas automatizados. É responsável pelo desenvolvimento de naves espaciais, robôs mecânicos, com capacidade de executar tarefas domésticas, jogos, trabalhos profissionais em hospitais, empresas e etc. Nas escolas tem se tornado popular, servindo como apoio educacional e atividade extracurricular. Você sabia? Então aqui, vocês percebam que tem, 2 robozinhos, tá? Eles foram construídos pelos alunos. Aí os alunos têm um controle, né? Que comanda aqui os robôs, tá? Algumas escolas têm parceria com a Lego, né? E as peças vêm dessa empresa. Você sabia? A Olimpíada Brasileira de Robótica, OBR, é uma Olimpíada científica, cujo objetivo é estimular jovens a seguir carreiras científico-tecnológicas. Todos os estudantes brasileiros de qualquer escola pública ou privada do ensino fundamental, médio ou técnico podem participar. Agora vamos falar um pouquinho sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que usa símbolos e códigos para simular a capacidade humana de pensar e resolver problemas, utilizando inteligência criada artificialmente. A velocidade no processamento de um grande número de informações e a capacidade de cruzar diferentes tipos de dados são 2 das maiores vantagens da inteligência artificial. Provavelmente você e seus familiares já utilizaram um site de busca do Google, não mesmo? Ele é um exemplo do uso da inteligência artificial. Diariamente, mais de 3 bilhões de buscas são realizadas neste site. Você sabia? A Revolução Industrial é um período em que houve grande desenvolvimento tecnológico e a transformação dos processos dos produtos industriais em 3 fases. Atualmente, com a velocidade da internet e o surgimento de novas tecnologias, nas atividades econômicas, vivenciamos a 4ª fase, ou seja, a Revolução Industrial. Agora vocês vão fazer a atividade com material de apoio. Já está terminando aqui os meus minutos. Utilize os adesivos disponíveis no material de apoio para completar a linha do tempo sobre as fases da Revolução Industrial. Leia legendas antes de iniciar a colagem, para associar corretamente os símbolos às informações correspondentes. Então, vocês vão pegar lá os adesivos e fazer as atividades, tá bom? Na próxima aula, a professora corrige e continua o conteúdo. Beijinho no coração e tchau, tchau.